Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é A Caminho da Cruz, da Morte e da Ressurreição. O título da segunda-feira, A Última Páscoa e a Instituição da Ceia do Senhor. O versículo, 1 Coríntios 11, 26. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Senhor Jesus, obrigado, amado Senhor, por mais um dia. Hoje nós queremos novamente te agradecer e te agradeceremos eternamente por teu sacrifício na cruz, por tua morte, por tua redenção, mas também por tua ressurreição, que nos deu o Espírito, que nos deu a tua vida. O teu sacrifício, Senhor, não foi em vão. Hoje o Senhor pode ver o penoso fruto do seu trabalho. O Senhor que foi moído por nós e tomou o cálice da maldição para que nós experimentássemos o cálice da bênção. Hoje pode ver o resultado da tua obra, da tua igreja sendo edificada, a tua igreja se transformando na igreja gloriosa, a noiva que o Senhor almeja. Que até a tua volta, Senhor, nós possamos ser edificados, todos nós, para sermos úteis ao Senhor, para trazermos o Senhor de volta, para fazermos parte dessa noiva vencedora, parte dos vencedores, daqueles que agradam o teu coração. Nesse dia, Senhor, também nós te rogamos que nos guardes em ti, livrando-nos de todo o mal, como o Senhor mesmo orou. Nós não somos do mundo, mas ainda permanecemos no mundo, por isso queremos permanecer em ti, andar em ti, pois em ti estamos protegidos de todo o mal. Obrigado, Senhor, por todo o teu cuidado para conosco. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, nessa semana nós vamos ver então a crucificação do Senhor, a sua morte, a sua ressurreição. Importante lembrar, irmãos, que a morte do Senhor, ela estava profetizada. Tudo o que aconteceu com o Senhor estava profetizado no Antigo Testamento, o que não quer dizer, irmãos, que quando aconteceu, o Senhor não tenha sofrido. Quem procurou, quem arquitetou a morte do Senhor foi a liderança da religião judaica, aqueles que deveriam liderar o povo em seguir ao Senhor. Na verdade, persuadiram todo o povo a crucificar o Senhor. Você vê em Mateus 21 um ambiente em que todo o povo, ele clamava ao Senhor, considerando o Senhor como um profeta. O povo amava o Senhor. Nós vimos isso principalmente no final da semana passada. Mas, irmãos, o povo, as pessoas, elas são totalmente influenciáveis. É por isso que nós precisamos de uma visão governante, da revelação. Porque as pessoas, elas amavam o Senhor, mas elas consideravam o Senhor apenas como um profeta. Aí quando o Senhor foi entregue para ser crucificado, lembre-se, Mateus 21 elas estavam aclamando o Senhor, mas em Mateus 27, aquelas mesmas pessoas estavam gritando para crucificar o Senhor. No versículo 20 de Mateus 27, mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Nesse trecho, você vê que as pessoas gritavam para que o Senhor fosse crucificado. Em determinado momento, no versículo 25, elas até disseram para Pilatos: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então aquelas pessoas de Mateus 21 que aclamavam o Senhor, muitas delas agora pediam para que o Senhor fosse crucificado. Por quê? Porque os sacerdotes, aqui é muito claro, e os anciãos persuadiram o povo. Então as pessoas achavam que o Senhor era um profeta, mas a verdade, irmãos, o Senhor era o Cristo, e quando ele revelou isso, as pessoas não aceitaram. Isso é algo que nós precisamos tocar, irmãos. Se nós não tivermos a revelação de Cristo e da igreja, nós também podemos ser persuadidos a abandonar Cristo, a abandonar a igreja.
A cena da crucificação do Senhor, irmãos, era não só pelo sofrimento físico que foi causado para o Senhor, mas também, irmãos, sofrimento no coração do Senhor, porque quem entregou o Senhor foi Judas, um daqueles 12. O Senhor mesmo disse, estava profetizado, é o filho da perdição, mas ainda assim, era alguém que andou com o Senhor durante grande parte do ministério do Senhor. E nós vemos também Pedro, irmãos. Pedro negou o Senhor. O Senhor viu quando tudo aconteceu, né? Diz que quando o galo cantou, Pedro olhou nos olhos do Senhor. E aí ele se arrependeu amargamente, porque ele percebeu, irmãos, o que ele tinha feito. Então, aquele ambiente não feriu o Senhor apenas fisicamente, mas feriu o coração do Senhor. Paulo diz nas suas epístolas para nós não entristecermos o Espírito Santo. Judas trocou o Senhor por 30 moedas de prata. Depois, ele se arrependeu. Na verdade, irmãos, o remorso Judas foi tocado pelo remorso, e ele foi lá e se matou. Pedro, ele se arrependeu e teve a oportunidade de receber a salvação e o perdão dos seus pecados, inclusive esse pecado, o pecado de ter negado o Senhor. Agora, quanto a nós, amados irmãos, nós trocamos o Senhor pelo quê? Ou nós negamos o Senhor pelo quê? Então, isso nós precisamos considerar. Porque se nós, irmãos, colocamos um preço, mesmo que inconscientemente, na nossa busca pelo Senhor, nós precisamos tomar cuidado, porque Satanás vai pagar esse preço. Se a sua busca pelo Senhor, o preço é um bom emprego, irmãos, quem vai pagar esse preço é Satanás, não é Deus. Deus já pagou o preço, o maior preço de todos, na cruz. Então, irmãos, todos nós precisamos perceber se nós também, irmãos, não trocamos o Senhor por 30 moedas de prata. É algo tão pequeno, não é? Mas para Judas ali motivou ele a entregar o Senhor. E às vezes por coisas tão pequenas nós trocamos a presença do Senhor. O apóstolo Paulo, ele passou por uma experiência parecida. No final da sua vida, irmãos, quando ele estava para ser martirizado, o que ele disse? Todos os da Ásia me abandonaram. Que não sejamos nós, irmãos, esses que abandonam, esses que trocam o Senhor, a palavra do Senhor, por meras 30 moedas de prata. Aqui você pode até se lembrar da experiência de Esaú, que por um cozinhado de lentilhas trocou a primogenitura. Isso tudo, irmãos, é para nossa reflexão. Para finalizar, o Senhor, irmãos, eu vou ler aqui na página 56. O Senhor, ele foi morto como o nosso Cordeiro Pascal. O Senhor, ele na sua morte e ressurreição, ele trouxe o verdadeiro sentido à Páscoa. Então os judeus, todo ano, eles festejavam a Páscoa. Mas talvez para muitos, ou para a maioria, o sentido dessa festa tenha se perdido. Essa festa remonta quando eles saíram do Egito, que aquele cordeiro tinha que ser um cordeiro perfeito, foi morto, o sangue foi ali passado nas vergas das portas, e aí eles comeram do cordeiro, né, cada um nas suas casas, e depois depois do que aconteceu, do anjo exterminador ter passado pelas residências dos egípcios, Faraó então resolveu libertar. E foi aí que o povo de Israel saiu do Egito. Então, a real Páscoa para nós é o que o Senhor fez. E depois da sua morte e ressurreição, o Senhor instituiu que nós lembrássemos do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição, partindo o pão e tomando o cálice em memória dele. Ao partir do pão, o que nós fazemos, a nossa prática é fazer isso toda semana, no primeiro dia da semana, no domingo. Então eu vou ler aqui na página 56, último parágrafo. Antes de sua morte,
ele festejou a Páscoa com os discípulos e logo em seguida instituiu a ceia do Senhor. Mateus 26 diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo, é a ceia do Senhor. Continua: a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira. Ele está se referindo aos discípulos. Até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós também encontramos essa mesma passagem no Evangelho de Marcos, na qual o Senhor instituiu a sua ceia. Então, por que nós partimos o pão? Nós não podemos, irmãos, deixar que o partir do pão se torne algo sem sentido, uma mera formalidade, do jeito que a Páscoa se tornou para muitos judeus naquela época. Nós, todos os domingos, toda vez que nós formos partir o pão, nós precisamos tocar na realidade do que o Senhor fez por nós e principalmente do que o Senhor quer de nós. Então, nós nos lembramos da morte do Senhor com pesar, mas ao mesmo tempo, irmãos, encorajados, porque o Senhor ressuscitou e nos encorajou também a ter uma nova vida, uma vida com um novo propósito. Então esse é o sentido, irmãos. Todas as vezes que nós partimos o pão, nos lembrando do Senhor, nós precisamos tocar nesse sentimento. O Senhor morreu por mim. O Senhor foi até onde eu nunca conseguiria ir. Mas o Senhor retornou como Espírito da vida e hoje Ele guia a minha vida para que eu o sirva, para que eu pregue o Evangelho, para que eu cuide dos irmãos, edificando a igreja, para que Ele possa voltar. Então, irmãos, esse é o sentimento que deve nos governar. O título da terça: a oração no Getsêmani. O versículo: Isaías 55:3. Ele foi passado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Muito bem, irmãos, o título dessa terça-feira: a oração no Getsêmani. Como eu estou com a voz falhando, eu vou tentar gravar de forma rápida, mas sucinta alguns pontos para conseguir terminar a gravação ainda hoje. Primeiramente, irmãos, eu quero tocar num ponto que nós vemos em João 13. Quero falar aqui sobre a questão da intimidade com o Senhor. Em João 13, nós vemos um pouquinho antes do Senhor sair para o Getsêmani, um pouquinho antes do Senhor ser entregue nas mãos dos sacerdotes, enfim. O Senhor partiu o pão com os discípulos. E ali, irmãos, naquele ambiente, o Senhor, Ele revelou que um deles ia traí-lo. Ele disse isso para os discípulos no versículo 21, João 13. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Veja, irmãos, não é só o sofrimento do corpo que o Senhor passou, mas muitas vezes também sofrimento da alma. Aqui ele estava angustiado pelo que ia acontecer e também porque um dos discípulos, ele sabia, iria traí-lo. Mas à frente, Pedro o negou. Todas essas coisas, irmãos, tocaram profundamente o Senhor. Porque o Senhor, ele era também um homem, ele tinha os sentimentos de um homem. Então, os discípulos aqui, eles começaram a olhar um para os outros e perguntar: mas de quem que ele está falando? O versículo 23 diz: ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele amava. Nós sabemos, irmãos, que aqui se refere a João. João, ele era aquele que estava sempre muito próximo ao Senhor. E aqui ele estava conchegado a Jesus. Próximo, provavelmente
sobre o peito de Jesus. E aí, irmãos, Simão, versículo 24, diz assim: a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Veja, irmãos, eu quero que vocês imaginem agora o ambiente. O Senhor, ele diz que alguém vai traí-lo, todos começam a se olhar, João estava próximo, Pedro, com medo de perguntar abertamente para o Senhor, jogou a responsabilidade nas costas de João. Aqui ele fez um sinal para João. Não foi algo que ele falou assim: João, pergunta aí. Foi um sinal. E aí João entendeu o sinal e perguntou, né? Versículo 25. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? A cena, irmãos, que passa aqui, nós precisamos entender o seguinte. Veja só. João, ele reclinou sobre o peito de Jesus e ele perguntou para o Senhor: Senhor, quem é? Agora note que o Senhor responde quem é, mas os discípulos não entenderam. Por quê? Veja só. Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Então não está claro aqui, irmãos? Você lendo essa porção, não fica claro que o discípulo que ia trair era Judas, certo? E aí o versículo diz: após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Olha o versículo 28. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Veja, irmãos, o Senhor respondeu à pergunta de João, mas os discípulos, nenhum ali dos que estavam à mesa, entendeu que Judas era o traidor e que ele estava saindo para trair o Senhor. Se o Senhor respondeu, por que eles não entenderam? Porque, como nós vemos aqui, irmãos, no texto, é muito provável que o Senhor tenha respondido apenas para João, numa altura em que só aquele que estava próximo, reclinado sobre o peito de Jesus, ouvisse aquilo que o Senhor falou. Isso, irmãos, mostra que nós precisamos ser sempre aqueles que estão próximos ao Senhor. Se nós estamos muito distantes, nós não ouvimos o que o Senhor tem para falar. Se nós estamos próximos, nós somos íntimos do Senhor. O Senhor, Ele fala conosco. Ele fala para nós ouvirmos. Muitas vezes o que falta para nós cristãos é essa intimidade com o Senhor, a ponto do Senhor falar algo só para você. E é essa intimidade, irmãos, que Deus busca com cada um de nós. Logo após isso, então, o Senhor leva os discípulos ao Getsêmani e ali, ele já próximo, sabendo que está próximo, que é chegada a sua hora, ele resolve orar ao Pai. Em Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 33, nós vemos um pouco desse relato. Ele disse aos discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Veja, irmãos, página 57, último parágrafo. O Senhor Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele estava ali para fazer a vontade do Pai. Entretanto, naquela situação, como homem, ele ficou angustiado e pediu ao Pai que, se possível, afastasse dele aquele cálice cheio de maldição e amargura. Chegou ao ponto de orar 2 vezes ao Pai para que o afastasse de si. Jesus sabia que esse caminho precisava ser percorrido para que a igreja fosse gerada. Da mesma forma, hoje devemos negar a nós mesmos
para contribuir com a edificação da igreja. Se o caminho da cruz não for tomado, é impossível haver edificação. Isso aqui, irmãos, é a realidade, é o sentido prático de negar a si mesmo, de tomar a cruz. Talvez até hoje, quando se fala de negar a si mesmo, nós não tenhamos entendido bem, mas é exatamente isso. Tomar a cruz, irmãos. A cruz é a vontade de Deus. E muitas vezes, ou talvez a maioria das vezes, a vontade de Deus não é a nossa vontade. Ela cruza a nossa vontade. Negar a si mesmo, irmãos, é negar a sua vontade. E tomar a cruz, quer dizer, fazer a vontade de Deus. Isso muitas vezes causa até sofrimento para nós. Ainda assim, é como o Senhor disse, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, sempre que se falar em negar a si mesmo, se falar em tomar a cruz, lembre-se da oração do Senhor no Getsemane, pedindo para o Pai, que pode todas as coisas, se possível, passar dele esse cálice. Quer dizer, muitas vezes, irmãos, nós não queremos seguir aquilo que Deus determinou, porque muitas vezes vai causar sofrimento, ou vai cruzar a nossa vontade. Nós vamos ter vontade de fazer algo, e a vontade de Deus está em outra direção. Nesse momento é preciso fazer uma escolha, é preciso orar. E a nossa oração, irmãos, que a nossa oração sempre seja, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esse é o caminho da cruz, irmãos. Outro ponto que vai discorrer aqui no alimento diário. Enquanto o Senhor orava, ele chama para vigiar com ele, principalmente Pedro, João e Tiago. Mas o que aconteceu, irmãos? Ali o Senhor, humanamente, irmãos, precisava de apoio. A humanidade do Senhor estava sofrendo muito, a ponto dele suar sangue. Então, o que ele esperava dos discípulos era um apoio em oração, um conforto em oração. Mas o que aconteceu? Os discípulos, eles adormeceram. Então, no versículo 37 de Marcos, o Senhor volta e encontra eles dormindo. Ele diz a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? E o versículo 38 ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Veja, irmãos, eu vou aplicar isso à nossa experiência, certo? Ali, Pedro, os discípulos provavelmente estavam cansados. A rotina deles era uma rotina muito puxada. Eles descansavam, principalmente o Senhor. Eles descansavam muitas vezes na hora que eles estavam viajando, no barco, em situações em que, poucas vezes, não é? E às vezes em situações não muito confortáveis. Então eles estavam cansados. E ali, irmãos, eles não tinham talvez a noção do que ia acontecer, claramente do que ia acontecer com o Senhor. Então eles, enquanto eles estavam no Getsemane, eles dormiram. Hoje, irmãos, eu vou aplicar a nossa experiência, certo? Em Romanos 13, versículo 11, Paulo diz: digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Nós somos, irmãos, os trabalhadores da última hora. O que o Senhor disse aqui para os discípulos? Vocês não puderam vigiar nem uma hora comigo? Isso quer dizer, irmãos, vai haver os cristãos que estão vigiando com o Senhor, apoiando o Senhor na missão de trazer o Senhor de volta, mas vai haver muitos cristãos que serão vencidos pela carne e vão estar num estado de dormência quando o Senhor voltar. Versículo 12. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicices e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Vejamos, todas essas coisas fazem-nos estar
um estado de dormência. E quando você está dormindo, você não consegue, você não presta atenção no que está ao seu redor. Hoje, o Senhor precisa, Ele quer aqueles que lhe são íntimos, como João. Ele quer aqueles que possam vigiar nessa última hora, aqueles que não estão dormindo. É hora, irmãos, de nós acordarmos, vigiar e orar, para não cair em tentação, para não ser enganado por Satanás. 1 Tessalonicenses 5, versículo 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Hoje nós não dormimos, hoje nós vigiamos, irmãos. Por fim, depois disso, o que a Bíblia nos mostra é que o Senhor, ali ainda no jardim, recebe Judas. Judas é aquela cena típica, né? Cumprimenta o Senhor com um beijo. Esse é o sinal que Judas combinou com aqueles que foram prender o Senhor. E ali eles estavam armados, né? Com espadas, com porretes. E aí o Senhor perguntou: a quem que vocês estão buscando? E eles disseram, agora é o relato de João, né? João 18, versículos 5 e 6. Nós viemos buscar Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: sou eu. Na verdade, irmãos, essa frase que Jesus usou é eu sou. Ele usou porque eles recuaram e caíram por terra quando eles ouviram o Senhor falando sou eu. Porque na verdade ele usou o nome de Deus, que para eles é impronunciável. Eu sou Yahvé, não é? E que significa eu sou o que sou. Eu sou todas as coisas, tudo o que nós precisamos, Deus é. E quando ele usou esse nome, ali aquelas pessoas, eles caíram por terra. Hoje, irmão, Jesus é o nome que está acima de todo nome, inclusive nos céus. O que quer dizer que mesmo a todos os nomes que Deus utilizou na Bíblia, Jesus é o nome que ele escolheu para centralizar todo o seu poder. E hoje, todo o seu poder, toda a sua pessoa, não é? E hoje, irmãos, veja, esse nome poderoso nós podemos invocar e trazer todas as coisas positivas de Deus, todas as riquezas de Deus para o nosso viver. Então, se você, em determinado momento da sua vida, está triste, deprimido, enfim, passando por situações às vezes negativas, lembre-se, com o coração se crê, para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Invoque o nome do Senhor com fé, e não há algo nessa terra, nem no céu, nem no porvir, que possa fazer frente ao nome do Senhor. Não há algo que o nome do Senhor não possa te salvar. Veja, irmãos, essa é uma das grandes riquezas que Deus nos deu, poder invocar o nome do Senhor. O título da quarta-feira: Jesus condenado pelo Sinédrio. O versículo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Muito bem, irmãos, o título: Jesus condenado pelo Sinédrio. Então, os principais sacerdotes, irmãos, os anciãos, a autoridade judaica se reuniu com o fim de prender Jesus, arquitetou um plano, e ali no capítulo 26 de Mateus nós vemos como eles tentavam de todas as formas achar uma acusação em que eles pudessem, entre aspas, enquadrar o Senhor para que eles pudessem então matar o Senhor, mas eles não achavam. Por quê? Porque o Senhor, irmãos, como o versículo de Pedro diz,
Ele não cometeu pecado e dolo algum se achou em sua boca. Ele foi condenado por dizer a verdade. Antes, eu quero ler aqui um trecho, antes de falar sobre a acusação, eu quero ler um trecho aqui da página 60, o primeiro parágrafo. É quando Pedro nega o Senhor. O Senhor havia, irmãos, advertido Pedro antes, não é? Havia dito para Pedro: olha, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. A reação de Pedro à palavra do Senhor, na verdade, irmãos, veja, representa muito do que nós somos, da nossa reação, né? Porque nós somos como Pedro, nós somos como o povo de Israel. Quando o Senhor deu a lei para o povo de Israel, qual foi a reação deles? Tudo que o Senhor falar, faremos. Então essa é a reação do homem natural, irmãos. Então o Senhor falou para Pedro que ele ia negá-lo. Pedro falou: que isso, Senhor? Eu vou contigo até a morte. Pedro não conhecia a si mesmo, irmãos. Assim como todos nós não nos conhecemos. Em 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo, ele diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Veja, Paulo mostra, irmãos, que nem nós, no nosso homem natural, conhecemos as coisas próprias do ser humano. É o nosso espírito que é capaz de conhecer exatamente a humanidade. Quando nós estamos no nosso natural, irmãos, nós somos descontrolados. A nossa vida da alma, ela pesa, nós não julgamos as coisas direito. Há uma confusão de sentimentos. Mas quando nós estamos no espírito, o espírito ele enche a alma, e aí a alma, não controlada pela vida da alma, pelo ego, não. A nossa alma original, a mente, a vontade, a emoção, como Deus criou, aí ela pode ser usada pelo espírito. Você vê várias vezes, ali no trecho das Escrituras, que fala que o Senhor estava angustiado na alma, e de repente fala que ele estava triste no espírito. O espírito, irmãos, a tristeza é uma emoção. O espírito, essa sentença, esse versículo, perdão, ele mostra que o Senhor não era dominado por sua vida da alma, pelo seu ego, mas sim, ele usava o seu espírito para poder ter clareza nos seus sentimentos, na sua vontade, na sua mente. E aí ele usava aquilo, como um homem, ele usava aquilo que Deus deu para a humanidade originalmente. Eu repito, quando nós estamos no nosso ego, na nossa vida da alma, o nosso julgamento é entorpecido por ciúmes, por inveja, por ira, por diversos sentimentos, irmãos. Isso atrapalha a nós e atrapalha a edificação da igreja. Mas, quando nós exercitamos o nosso espírito, nós também usamos a nossa alma como ela é. Mente, vontade, emoção, voltadas a Deus. E aí, esse espírito enchendo a nossa alma, guiando a nossa alma, nós conseguimos, irmãos, ver as coisas com clareza. Versículo 14 de 1 Coríntios 2. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Por que julga todas as coisas? Porque ele está no controle da sua alma. O ego, a vida da alma está do lado de fora, não controla mais. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu li esse trecho, irmãos, para vocês perceberem, para nós todos, lógico, né? Que nós, irmãos, precisamos insistir todos os dias em negar a nós mesmos. Só assim, negar nós mesmos e, lógico, exercitar o nosso espírito, invocando o nome do Senhor, orando, cantando hinos. Às vezes você não pode, você está trabalhando, você não pode parar o seu trabalho, pegar a Bíblia e ler. Mas às vezes você pode ouvir, você pode colocar um fone de ouvido, ouvir um hino, e ali você vai exercitando o seu espírito. Às vezes não dá para você ouvir um hino, tá muito concentrado, mas dá para você parar, invocar o nome do Senhor. Irmãos, tudo isso é exercitar o espírito no nosso dia a dia. Lógico que nós precisamos também de um tempo separado
para a leitura da Bíblia, para a oração, enfim. Bom, muito bem, eu vou ler essa página 60 porque aí mostra que quando o Senhor foi preso, irmãos, os discípulos eles se dispersaram, eles fugiram. Mas Pedro, ele foi seguindo o Senhor, meio que ele escondido. Veja, eu vou ler os versículos, agora Mateus 26, versículo 56. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunidos os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: Este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aqui, irmãos, veja, o Senhor foi condenado por dizer a verdade. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Já estava tudo combinado, irmãos. Então uns cuspiram-lhe no rosto, lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo. Quem é que te bateu? Ora, estava Pedro assentado fora, no pátio. E aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-os os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Isso aqui, irmãos, tem um ponto positivo. Por quê? Essa frase que ele disse para Pedro, irmãos, mostra que quanto mais tempo nós passamos com o Senhor, mais da maneira do Senhor nós adquirimos. Não é algo que nós imitamos. Quanto mais você vive no Espírito, você vai mudando. Então você passa a ter uma maneira, um modo de falar, assim como o Senhor. Então você vai crescendo em vida e você muda. É como eles falaram: olha, verdadeiramente és também um deles. O teu modo de falar o denuncia. Então as pessoas, elas precisam ouvir, irmãos, ver-nos, né? O nosso testemunho. Isso é o testemunho. Elas ouvem, elas nos veem e elas falam: olha, esse aí tem algo diferente. Então o nosso modo de agir, o nosso modo de falar deve mostrar que nós somos diferentes. Aí finalizando o capítulo, versículo 74. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Judas, irmãos, ele saiu e se enforcou. Ele não cria, eu acredito, irmãos, nisso, ele não cria no Senhor como o Cristo. Isso é algo que eu acredito. Se eu estiver errado, me perdoem. Pedro, diferente, irmãos. Ele chorou amargamente, mas Pedro cria. Quando nós, irmãos, cremos e nós cometemos um erro,
É isso que é ter um espírito compungido, um coração arrependido. Nós vamos diante do Senhor, nós nos derramamos diante do Senhor e pedimos pelo perdão. Mas Judas, irmãos, ele no máximo conhecia o Senhor talvez como um profeta, alguém, um justo, alguém, como ele mesmo disse, de sangue inocente, mas não como alguém que o pudesse perdoar, não como Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, que o pudesse perdoar. Então ele teve remorso e o remorso o levou a se suicidar. Pedro, irmãos, ele pecou gravemente aqui. Mas, graças ao Senhor, Pedro era alguém que cria no Senhor como Cristo, como alguém que podia perdoá-lo. Quando você olha lá no Evangelho de Marcos, no finalzinho, você vê que quando o Senhor ressuscita, nos outros evangelhos não tem isso. Vocês sabem, Marcos, irmãos, ele escreveu o seu evangelho muito pelo que Pedro, pela visão de Pedro, pelo que Pedro contou para ele. Esse Marcos é aquele João Marcos, que é parente de Pedro, aquele que Barnabé e Paulo discutiram na viagem, quando eles iam para a segunda viagem, e aí foi com Barnabé e Paulo foi com Silas. É esse Marcos, o escritor do Evangelho. Então, no final do seu Evangelho, no capítulo 16, quando o Senhor ressuscitou, ele fez questão de frisar que o Senhor chamou os discípulos e a Pedro. O Senhor mencionou o nome de Pedro para mostrar que Pedro ainda tinha lugar no plano de Deus. Deus tem lugar para cada um de nós e Ele nos chama nominalmente. Muitas vezes nós erramos e nós nos afastamos. E o que nos mantém afastados é o nosso orgulho, irmãos. A dificuldade de reconhecer e de pedir perdão. Aí você e eu, às vezes a gente faz como Judas, não um suicídio físico, mas um suicídio espiritual, porque se afasta da comunhão com o Senhor, se afasta da comunhão com a igreja. O que nós precisamos é ter um coração que se humilha diante do Senhor, que busca o perdão, porque nós encontramos aquele que pode nos perdoar. E o Senhor, irmãos, Ele nos chama pelo nome, Ele tem um lugar para cada um de nós. Na obra, Ele nos chamou exatamente para aquele lugar. Ninguém pode fazer o que você vai fazer. Judas foi substituído, afinal de contas, ele estava profetizado o que ele ia fazer. Mas Pedro não foi substituído, irmãos, porque Pedro tinha parte no plano de Deus, assim como você tem, assim como eu tenho. O que nós precisamos, irmãos, então, é aprender a negar nós mesmos, porque nós não nos conhecemos. Você pode hoje dizer, bater no peito, dizer, não, eu nunca vou me afastar de Deus, eu nunca vou deixar o convívio com os irmãos. Aí o galo canta, e aí você olha para a sua situação, aí a questão é, e agora? Precisa buscar a misericórdia do Senhor. Sem a misericórdia do Senhor, irmãos, nós não temos chance, nós não temos como voltar, nós não temos como reagir. Por isso busque humildemente a graça e a misericórdia do Senhor. Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele concede a sua graça. Eu disse que eu ia ler, página 60, primeiro parágrafo, veja só. O Senhor Jesus é o eu sou, mas para que o plano de Deus Pai fosse cumprido, Ele permitiu que o prendessem. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Pedro o seguiu zelosamente, mas também foi nessa ocasião que negou o Senhor 3 vezes. Ao ser alertado pelo próprio Senhor, Pedro mostrou-se muito intrépido, afirmando que, se preciso, morreria junto com ele. Entretanto, sabemos que depois negou conhecer Jesus. Como temos enfatizado, a edificação da igreja requer a negação do ego. Embora nesse momento Pedro ainda não estivesse preparado para tanto, depois vemos como foi importante sua participação na propagação do Evangelho no livro de Atos, visando a formação da igreja. Muitas vezes, como Pedro, negamos o Senhor com as nossas atitudes, mas Ele está sempre pronto
para nos receber, como depois fez com Pedro. Então, irmãos, é uma grande lição para nós. O Senhor está sempre pronto para nos receber. Por fim, irmãos, o Senhor, como nós vemos nesse trecho de Mateus 26, ele foi condenado por dizer a verdade, por dizer que sim, ele era o Cristo. E aí, já imediatamente, começou o sofrimento, sendo espancado, sendo zombado, cuspido. Se você ler os versículos adiante, você vai ver o quanto o Senhor sofreu. Nós nunca podemos esquecer, irmãos. O Senhor sofreu tudo isso por nossa causa. O que cabe a nós hoje, irmãos? Nós não temos condição de pagar o que o Senhor fez. Então o que cabe a nós hoje é servi-lo de acordo com o seu coração, de acordo com a sua vontade, e trazê-lo de volta. Isso é o que nos cabe. Ainda assim, irmãos, eternamente, nós seremos gratos porque nós nunca vamos conseguir pagar o que o Senhor fez. Na Nova Jerusalém, vai haver, se você ler os trechos da Nova Jerusalém, fala do trono do Cordeiro. Por que o trono do Cordeiro? Porque mesmo na Nova Jerusalém, nós vamos nos lembrar do sacrifício do Senhor Jesus. Que se não fosse o Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus, nós não estaríamos na eternidade na Nova Jerusalém. O título da quinta-feira, a primeira lição na edificação, a capacidade natural. O versículo 2 Coríntios 3, 5, que diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amém, queridos irmãos? Então, a quinta-feira, irmãos, muito rico, muitas riquezas nessa quinta-feira. Nós continuamos no capítulo 17 de Mateus. Após o Senhor se transfigurar para os discípulos, para Pedro, João e Tiago, ele desce do monte, ele encontra aquele problema com o endemoniado, ele expele o demônio, e aí nos versículos seguintes, logo depois que ele fala que essa casta não se expele senão por meio de oração e jejum, nos 2 versículos seguintes, ele diz o seguinte, ao versículo 22 e 23. Reunidos eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Se nós voltarmos, irmãos, no capítulo 16, após o Senhor revelar à igreja, no versículo 21, o Senhor ele falou também sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Veja, então, capítulo 16, versículo 21. Desde esse tempo, quer dizer, a partir de então, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, o que eu quero mostrar aqui, irmãos? Veja só, o Senhor estava à frente dos discípulos, conduzindo os discípulos, certo? Deus sempre fez isso, irmãos. Deus sempre foi à frente. Agora veja, irmãos, como o nosso Deus ele é maravilhoso. Ele nos conduz até o momento em que ele sabe, daqui para diante eles não podem ir mais. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Por quê? Aqui no capítulo 16, ele diz, no versículo 21, que era necessário, certo? Ou seja, tudo que ele iria sofrer era algo necessário. Mas você, querido irmão, querida irmã, você já pensou sobre essa palavrinha desse versículo? Era necessário para quem? Era necessário para o Senhor? Irmãos, o Senhor ele não precisava morrer. O Senhor não cometeu pecado. O Senhor ele deixou a glória para assumir a forma de homem em carne. Ele podia ter ficado. Então, quando diz aqui é necessário
para quem? É necessário, irmãos, para nós. Essa necessidade é por nossa causa. Você percebe? Porque qual é o ponto que eu quero realçar aqui? Primeiro ponto, o Senhor está nos conduzindo, irmãos. Ele está à nossa frente. Mas Ele sabe até onde nós podemos ir. Então, isso aqui era necessário por nossa causa. Mas só Ele podia trilhar esse caminho. Só Ele podia seguir. Então chegou um momento quando Ele foi aprisionado, os discípulos se dispersaram. E Pedro até negou o Senhor. Ele sabia o que ia acontecer, irmãos. Porque ele sabia que esse cálice, só Ele iria beber. Então nós precisamos, irmãos, confiar no Senhor. Muitas coisas acontecem na nossa vida. E às vezes a gente acha, Deus esqueceu de mim. Deus não está me conduzindo. Pelo contrário, irmãos. O Senhor está à nossa frente nos conduzindo, irmãos. Ele é aquele que se entregou por nós, que passou por aquilo que nós não poderíamos passar, não suportaríamos passar. Esse é o nosso Deus. Muito do que o Senhor faz, irmãos, é porque é necessário para nós. Então, esse é um ponto. Nós precisamos ter plena confiança que aquilo que está acontecendo na nossa vida é porque é necessário para nós. E há alguém nos conduzindo. O Senhor, irmãos, Ele não vai nos levar para um lugar onde nós não suportamos. Não vai haver uma provação em que nós não suportamos. Isso está na Bíblia. O que nós nunca suportaríamos, o Senhor suportou por nós. Então confie, irmão, confie em Deus. Outro ponto aqui, né? Nós precisamos aprender também a receber a palavra de Deus com fé e com esperança. Por quê? Veja só, nesses dois trechos aqui em Mateus 16, o Senhor falou sobre o aspecto negativo, que era a sua morte, certo? O que ele iria sofrer. Mas ele nunca deixou os discípulos sem o aspecto positivo, sem a esperança. O Senhor não era aquela pessoa que fazia drama, falava assim, eu vou morrer, vocês vão me perder, nunca mais vocês vão... Não, o Senhor não era assim. Nós gostamos muitas vezes de fazer drama, não é? Mas o Senhor não. Sempre que Ele falou sobre a sua morte, Ele falou também sobre a sua ressurreição. Então, quando a gente volta aqui para o capítulo 17, nós vemos isso também no versículo 23. E estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Agora veja, irmãos, tudo bem, você fica triste, o Senhor disse, vai morrer, não é? Vai sofrer. Mas se você fica, como os discípulos aqui, se entristeceram grandemente, será que é porque você não está prestando atenção só na parte negativa? Muitas vezes, irmãos, na nossa vida, nós prestamos atenção só nas coisas negativas. Nós não prestamos atenção naquilo que nos dá esperança. Então está passando por uma provação, aí os seus olhos ficam só em cima da provação. Você não percebe que há esperança, há ressurreição. Nós precisamos aprender, irmãos, a receber a palavra de Deus com fé e com esperança. Aconteça o que acontecer, vai haver a ressurreição. Está ruim hoje, está terrível, mas vai haver a ressurreição. Então, até numa situação de morte, irmãos, de morte física, que aparentemente para todas as pessoas é o fim, não é? As pessoas dizem, para tudo tem uma solução, menos para a morte. Para nós, irmãos, para tudo há solução, até para a morte. Por quê? Porque nós temos a vida de ressurreição. Então é preciso olhar as coisas do ponto de vista da esperança. A provação, Paulo fala isso em Romanos, que a provação ela produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência, esperança. Mas se quando você está passando pela experiência, você fica olhando só para a morte, aí, irmãos, não produz esperança. Precisa olhar para a ressurreição. Sempre, irmãos, que acontecer algo, lembre-se, Deus está no controle. Deus sabe o que está fazendo. Deus não nos leva aonde nós
não podemos suportar. Quando é algo que nós não poderíamos suportar, aliás, quando foi algo que nós não poderíamos suportar, Ele passou por nós. Muito bem, agora voltando então para Mateus 17, o ponto assim principal do dia é o que aconteceu com Pedro, não é? Versículo seguinte, 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas. Esse imposto, irmãos, era imposto para o templo, tá? E perguntaram, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Então, esse aqui, irmãos, é um imposto religioso. Era para a manutenção do templo. Era cobrado, como nós lemos aqui no Alimento Diário, anualmente, de todos os varões acima de 20 anos, certo? Então, era um imposto para o templo. Aqui, irmãos, Pedro, ele não pensou, ele não refletiu, ele não exercitou o espírito, ele simplesmente respondeu. Ele disse, versículo 25, sim, respondeu ele. E aí, irmãos, ele voltou para casa, não é? Isso é interessante. Versículo diz, ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos. Jesus lhe disse, logo, estão isentos os filhos. Aí, irmãos, eu acho que caiu a ficha para Pedro, não é? Por quê? O Senhor, sendo o filho do rei, ele não tinha que pagar o imposto do templo. Agora, a sucessão das coisas que acontecem aqui é muito interessante. Primeiro, Pedro entrou em casa e Jesus se lhe antecipou. O que é isso, irmãos? Isso diz respeito a quando a nossa consciência, a unção que está em nós, está dentro de nós. Veja, Pedro entrou em casa, num ambiente íntimo, quando o Senhor, através da unção, toca o nosso coração, toca a nossa consciência. Olha, você errou aqui. Por isso é sempre importante, irmãos, nós mantermos a nossa consciência boa, como Paulo diz a Timóteo. Porque sem uma consciência boa, irmãos, você não ouve a voz do Senhor, dizendo quando você errou, quando você se precipitou. Aqui no caso de Pedro, irmãos, outro ponto. Pedro, ele não foi maldoso, não foi um erro que ele fez porque ele queria prejudicar alguém. É a questão da capacidade natural, do nosso homem natural. Ele se precipitou. Ele fez o que talvez a maioria de nós faríamos. Ele deveria ter primeiro consultado o Senhor, primeiro entrado na casa. Você percebe? Isso quer dizer o quê? Primeiro você se volta para o Espírito para ouvir a unção no seu interior. Depois você responde. Mas muitas coisas, irmão, nós temos segurança, nós achamos, não, isso eu consigo fazer. Isso aqui eu sei, eu aprendi, eu tenho domínio sobre isso. E aí, irmãos, que nós acabamos como Pedro, errando e não santificando o Senhor. Naquela experiência em que Moisés, ele bateu na rocha, quando na verdade ele deveria ter falado a rocha, foi o que o Senhor falou para ele. Você errou em não ter me santificado para o povo de Israel. Por quê, irmãos? Porque o Senhor ele não estava furioso, ele não estava nervoso com o povo de Israel naquele momento pedindo água. Moisés, ele ficou nervoso pelo seu natural. O que a gente vê, irmãos, que mesmo Moisés, um gigante espiritual, ainda tinha a vida natural. Essa parte de nós, da vida da alma. É algo que nós vamos levar até a volta do Senhor. E sempre, irmãos, nós temos que mortificar isso, e negando a nós mesmos. Senão, vai acontecer igual Pedro. O negócio sai na frente e a hora que você vê, já foi. Agora veja, irmãos, a maneira como o Senhor tratou essa situação. O versículo 27 diz, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Veja, irmãos, o Senhor simplesmente podia ter dito, até no Alimento Diário nós vimos, podia ter dito ali para Pedro, então, olha Pedro, para não escandalizar ele, então vai ali com Judas, pega uma moeda e dá por mim e por você. Podia ter feito isso. Por que o Senhor mandou Pedro, irmãos, ir pescar e achar um peixe como a moeda na boca?
Veja, irmãos, agora vamos tocar na nossa experiência, vamos trazer para a nossa experiência. Se o Senhor resolvesse os problemas todas as vezes, rapidamente, todas as vezes que nós criamos problemas por causa do nosso ser natural, lembre-se, Pedro já havia sido advertido no capítulo 16 de que ele precisava negar a si mesmo, certo? Nós estamos no capítulo 17. Então, se todas as vezes que nós causamos algum dano por causa, não por maldade, irmãos, não é maldade, veja, é um coração puro, mas por causa do nosso ser natural, né? Porque às vezes querendo até ajudar, mas usando o nosso ser natural, nossa capacidade, nossa mente lógica. Se o Senhor resolvesse os problemas que nós criamos rapidamente todas as vezes, nós nunca aprenderíamos, irmãos. Nesse tempo em que Pedro ficou ali pescando um peixe, tentando pescar, né, um peixe com a moeda na boca, provavelmente, muito provavelmente, nesses momentos, ele passou refletindo, se arrependendo e aprendendo, irmãos. É isso que Deus faz conosco, muitas vezes, porque assim, é quase impossível você pescar um peixe com uma moeda na boca, só por Deus, não é? Muitas vezes, irmão, você está passando uma situação exatamente nesse sentido. Você está ali, o Senhor está deixando você. Ele não está resolvendo o seu problema, a sua situação rapidamente. Ele está deixando você pescar um peixe com uma moeda na boca. Eu não sei quanto tempo Pedro demorou. Talvez Pedro tenha demorado muito, talvez ele tenha precisado até orar para o Senhor, pedindo para que o Senhor, então, concedesse aquele peixe para ele. Quantas vezes não aconteceu isso conosco, irmãos? É a mesma situação. Porque o Senhor não está preocupado, na verdade, com o peixe, com a moeda, com o imposto. Ele está preocupado, irmãos, conosco. Ele quer nos conduzir nesse caminho. E Ele sabe que se nós não aprendermos a negar nós mesmos, nós vamos nos perder no meio do caminho. E é isso o que Deus não quer. Quantas vezes um pai e uma mãe disciplinaram o seu filho, mesmo não querendo, mas disciplinaram porque sabiam, se não ensinar quando é pequeno, quando crescer, vai se perder. Para a edificação da igreja, irmãos, a nossa experiência, às vezes até as coisas que nós aprendemos no mundo, nossa inteligência, capacidade, isso tudo só atrapalha. Por quê? Porque são coisas do homem. E quem cogita das coisas do homem é Satanás. Para a edificação da igreja, nós precisamos aprender a usar o Espírito. Tomando aqui essa passagem, nós precisamos aprender a entrar em casa e perguntar para o Senhor, ouvir a voz do Senhor. Aí sim, responder ou agir ou fazer algo. É aí que o Senhor quer nos conduzir, irmãos. Para finalizar, irmãos, e para reforçar esse sentimento, eu vou ler aqui na página 62, 3 parágrafos. Começando do 2º parágrafo, veja só. Como homens naturais, andamos conforme nossa lógica e nossa racionalidade. Quando Jesus falou pela primeira vez que lhe importava sofrer na mão dos principais sacerdotes, ser morto e ressuscitar ao 3º dia, imediatamente o Pedro natural apareceu e, puxando Jesus de lado, começou a repreendê-lo. O Senhor, entretanto, disse a Pedro: arreda, Satanás. Isso nos mostra que a razão do homem lógico está debaixo do controle de Satanás, porque não cogita, pensa, das coisas de Deus, mas das dos homens. As coisas que não edificam a igreja não são necessariamente ruins, pecaminosas ou imundas. Pelo contrário, são boas, são as coisas boas do homem natural. Mas elas não edificam a igreja. Jesus quer mostrar a mim e a você que nossas boas intenções e lógica natural, segundo o conceito de certo e errado, são coisas de Satanás. É impossível para nossa mente natural cogitar as coisas de Deus, porque ela está no plano terreno. Deus quer transferir-nos de plano. Alguns executivos do mundo ganham a salvação e entram na igreja. Por estar contentes e querer ajudar, começam a aplicar sua experiência executiva na igreja. Os que aprendem alguma técnica de coaching querem aplicá-la na igreja.
Alguns usam a habilidade natural que aprenderam no mundo sem passar por morte e ressurreição. Isso acaba por atrapalhar a edificação da igreja. Na verdade, devemos levar nosso velho homem, com todas as suas razões, suas lógicas e suas coisas boas, à cruz. Somente no novo homem, na nova criação, cogitaremos das coisas de Deus e edificaremos a igreja. E é interessante, irmãos, para finalizar, né, que isso acontece logo após. Aliás, as duas situações, tanto a situação de Pedro, quando ele foi reprovado, quando o Senhor disse arreda Satanás, quanto essa situação, não sei se você reparou isso, elas acontecem após o Senhor ter dito sobre a necessidade de morrer e ressuscitar. O que nos mostra, irmãos, que essas coisas acontecem porque nós ainda estamos muito vivos. Quer dizer, ainda nos falta tomar posse dessa experiência, irmãos, de negar nós mesmos, de morrer para então servir ao Senhor em ressurreição. É essa a vida de ressurreição que edifica a igreja, não a nossa vida natural, não a nossa capacidade, a nossa lógica natural. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página www.igrejaemribeirãopreto.net.br/alimento-diário. Jesus é o Senhor.